efetivamente não ocorreu, é que os resultados no primeiro semestre deixaram a desejar. Então, a gente, no fundo, esperava ter um melhor resultado no primeiro semestre. Mas, por outro lado, eu acho que a gente teve humildade de reconhecer as deficiências e aproveitar certas oportunidades de mercado, fazendo algumas contratações que se mostraram fundamentais aí para a performance do time. E o futebol é um pouco isso mesmo, é tentativa e erro, e eu acho que é papel da diretoria estar vigilante 24 horas por dia, sempre avaliando o elenco, comissão técnica, etc., para tentar melhorar aonde a gente puder efetivamente aumentar a performance do time. E foi isso que, de uma certa forma, a gente fez. Eu acho que os insucessos do primeiro semestre deixaram claro aonde que a gente tinha que atacar, e nós fomos aproveitando algumas oportunidades aí. O futebol hoje em dia é profissional e vale o que está escrito, vale o que está no contrato. Então, multa rescisória em contrato existe para ser paga. Então, o clube procura se defender, estipulando multas altas, pesadas, para que, no caso de assédio de clube chinês como, ou europeu, etc., caso venha uma proposta relevante, você tem uma indenização e tem a condição de repor o elenco. Então, é muito simples, ou seja, a gente se protege. Você vê que a gente já passou agora a janela que encerrou em agosto e não perdemos nenhum jogador. Mas isso é impossível prever, e o que a gente vê é que todas as equipes que vão colecionando resultados positivos, elas atraem a atenção de outros clubes. Então, isso é um processo natural. Mas a gente aqui tem que se defender na base das multas rescisórias. Em princípio, o Flamengo não pretende perder jogador nenhum, conta com esse elenco aí, inclusive para o ano que vem, apesar do foco ser o Campeonato Brasileiro aqui, que a gente ainda tem 11 jogos que são muito importantes para a gente. Já desde a época do Muricy, a gente promoveu uma série de jogadores da divisão de base, né? Então, a gente teve o Léo Duarte, o Ronaldo, por exemplo, o Paquetá, Viseu, o Thiago Santos, Thiago Enes, etc. E eles estão treinando muito bem. Só que o que acontece? O elenco é numeroso. Então, o Viseu tem jogado mais, o Ronaldo entrou um jogo, o Léo no começo também entrou. Então, eles já são reforços naturais para o elenco do Flamengo. Eu diria o seguinte, não está na hora da gente ficar falando em planejamento para o ano que vem. Até acho que pela qualidade do elenco e o elenco numeroso que a gente tem, uma tendência é que a gente privilegie qualidade em detrimento de quantidade, e eu acho que a linha que a gente adotou de ser oportunista em contratar alguns jogadores com custo-benefício adequado, essa linha deve ser mantida para o ano que vem. Mas a gente não está aqui preocupado com o planejamento 17, e sim de terminar o ano bem, porque, como diz um amigo meu, se você mira na Lua, mesmo que você erre, você vai acabar entre as estrelas. Então, a gente quer acabar esse ano aqui entre as estrelas, e é por isso que a gente está focado nisso. Cada vez que você chega no aeroporto, tem a turma esperando, só muda um pouco assim o sotaque. Eles cercam os ônibus na entrada do hotel, os jogadores têm também sido muito carinhosos, todo mundo para dar autógrafo, fotografia, etc. E é um carinho que comove, porque parece que efetivamente o Flamengo não tem fronteiras. Em todo lugar que ele chega, ele é abraçado. E eu queria assim dar um exemplo, por exemplo, o fenômeno que a gente tem presenciado em Cariacica é único, porque até o clima do pessoal tomando cerveja em volta do estádio lembra muito o Maracanã. Então, a sensação que se tem é como se fosse um estádio próprio do Flamengo, vamos dizer assim, para cerca de 20 mil pessoas, só que, por coincidência, fica no Espírito Santo. Então você viaja para lá, os jogadores se acostumaram a jogar lá porque efetivamente se sentem em casa. Então, não podia aqui deixar passar a oportunidade de agradecer e homenagear a torcida lá de Cariacica, que efetivamente pegou o Flamengo no colo.
e mesmo que a gente volte aqui a jogar no Maracanã, ninguém vai esquecer e a gente já está voltando em breve. Talvez as pessoas não tenham se dado conta que o jogo contra o Palestino, se não me engano, foi o jogo 55 da temporada, a gente ainda no final de setembro. E o que acontece? Já que o Flamengo investiu tanto em tecnologia, os jogadores são constantemente monitorados. Então, quando você poupou determinados jogadores, você hoje em dia não poupa jogador como você fazia antigamente, dizer assim, simplesmente vou dar um descanso para o fulano, para o Beltrano. É porque nós temos indicadores que esses jogadores estão a ponto de estourar. Então, no fundo, você está preservando ali o atleta, e o Flamengo já padeceu do mesmo mal na eliminação lá da Primeira Liga, quando ele perdeu um jogo de semifinal para o Atlético do Paraná, e que se teve a impressão de que vamos poupar tantos jogadores. E, na verdade, eram os indicativos que determinavam que esses os jogadores tivessem sido poupados. Então, aqui foi um risco calculado. Eu nem acho que o Flamengo acabou sendo eliminado por conta, vamos dizer assim, de ter escalado, vamos chamar, um time misto. E, na verdade, em tese, o Flamengo tem elenco para ter 2 times, mas o que acontece? Os jogadores que não vêm jogando não têm ritmo. Então, nós, por exemplo, tivemos um insucesso lá no jogo com o Figueirense, que ficou claro a falta de ritmo. Então, você tem que optar por um time misto. E se você tiver uma leitura fria do jogo, o jogo aqui de Cariacica foi muito parecido com o jogo lá do Chile. O Flamengo ganhou no Chile de 1-0 da mesma forma que podia ter perdido. E talvez a gente tenha que ter aqui a humildade de entender que nós fizemos um primeiro tempo muito ruim contra o Palestino, ou seja, esse time do Flamengo ele tem que sofrer na marcação, ele tem que fungar realmente no cangote do adversário, e nós tivemos um primeiro tempo abaixo da crítica. Lamentavelmente levamos um gol inesperado no último minuto e ficou muito difícil de virar o jogo. Agora, vamos ver aí, o tempo vai dizer, porque efetivamente agora nós temos mais 11 jogos para o restante da temporada. E o elenco, esse jogo de amanhã já é crítico porque acabamos de jogar anteontem. Então, mas passado esse jogo, nós já vamos ter uma semana para poder recuperar o elenco para o jogo seguinte. E pode ser que a longo prazo tenha uma vantagem nesse aspecto. Então, vamos ver como é que termina o ano. Entendeu? Eu acho que se a gente terminar o ano bem no Campeonato Brasileiro, a turma vai esquecer que houve essa eliminação na Sul-Americana, os insucessos do primeiro semestre, mas é muito importante que a gente termine o ano bem. E dá para prometer, assim, sem sombra de dúvida, muito esforço, muita dedicação. Vocês podem ter certeza que todo mundo do departamento de futebol, do porteiro ao vice-presidente de futebol, passando por diretoria, comissão técnica, jogadores, estão todos imbuídos de terminar o ano bem, de terminar o ano com conquistas. Todos eles estão muito motivados, porque eles também crescem profissionalmente. É sonho de tudo que é jogador, é jogar no Flamengo para poder ser abraçado por essa torcida, todo mundo louco para voltar para o Rio de Janeiro, todo mundo louco para levantar a taça, para botar a faixa, assim, muita dedicação para que a gente termine o ano efetivamente bem. E do nosso ponto de vista, vocês podem ter certeza que a gente pensa futebol 24 horas por dia. Muitas vezes quem está do lado de fora tem a sensação que quem está aqui do lado de dentro só tem aquela visão de dentista de cima para baixo, mas não é verdade, nós estamos observando tudo. E é por isso que, de um jeito ou de outro, a gente acaba conseguindo consertar o avião no voo e alçando voos mais altos. E é isso que a gente vai continuar fazendo para o restante aqui da temporada e para os anos que vão se aproximar aí.